Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Desde já, e como sempre, agradecendo todos aqueles que participam do meu canal, contribuem com o meu canal e divulgam o meu canal, assim como os demais canais católicos. É muito importante a divulgação. Continue a divulgação nos grupos do WhatsApp, nas outras redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, no Facebook. O Instagram eu não uso muito, mas o Twitter e o Facebook eu sou um pouco mais ativo. E também nas paróquias, continue a divulgação nas paróquias, é muito importante, católico divulgando os canais católicos. Se inscreva no canal e aperte no sininho, por favor. Vamos continuar com aquela meta, 15 mil inscritos até o final do ano. Estamos no meio do ano, sei que é quase impossível, mas enfim, não custa sonhar. Né? Eu cheguei aos 5 mil inscritos, perdi um pouco de inscritos essas últimas 2 semanas, mas graças a Deus está tudo voltando ao normal. Tá? Então se inscreva no canal e aperte no sininho para receber as notificações dos vídeos e das lives. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo, aquela contribuição simbólica para ajudar no desenvolvimento do canal e também na reconstrução do novo blog. Quem tiver problemas com o Apoia-se por causa da burocracia, enfim, eu acho que o PayPal é menos burocrático, então o link também está aqui na descrição do vídeo. Quem não conseguir com o Apoia-se tem o link do PayPal. Minhas redes sociais, além do canal no YouTube, tem lá o meu perfil Cristiano Macabeus, lá no Facebook. Lá eu sou um pouco mais ativo, participo de alguns debates, enfim. E tem também as Mentiras do Apocalipse Protestante, que é a minha página no Facebook, onde eu disponibilizo o meu material, os vídeos, artigos, enfim, faço a divulgação. Assim como o Twitter. O Twitter eu não sou tão ativo como no Facebook, mas eu disponibilizo também todo o meu material ali no Twitter. O link está tudo aqui na descrição do vídeo. Quem quiser me seguir, é só clicar aí no link e, por favor, né, divulgue também as minhas redes sociais, tá? Gente, hoje eu vou fazer aquele famoso quadro do Refuta Mais Um. Eu falei que eu estava, né, disposto a fazer novamente esse quadro. Eu comecei o canal com esse quadro Refuta Mais Um, refutando o pastor Jairo de Carvalho, que hoje nem existe mais. Todo mundo ficou esperando a ressurreição de João Paulo II e até agora nada, né? E hoje eu irei fazer o Refuta Mais Um, refutando o tal do arqueólogo judaizante Rodrigo Silva. Um ouvinte me enviou o vídeo, os minutos do vídeo, né, os principais minutos ali onde eu fiz a edição para não ficar tão grande, porque não tem como fazer um react, gente. Tira apenas aquela parte do vídeo onde ele fala uma besteira e que, né, eu tenho que fazer essa refutação. Quem quiser aí que eu faça a refutação de um pastor ou de um ateu, qualquer pessoa aí, me envie o vídeo, mas também envie junto os minutos, tá? Que eu preciso retirar do vídeo para fazer a refutação, porque eu não tenho tempo de assistir o vídeo inteiro, não tem como. Então aí eu faço aquela edição, tiro os minutos e aí eu faço o vídeo aqui refutando, tá bom? Vamos começar aqui refutando o pastor, né? Pastor, arqueólogo, judaizante Rodrigo Silva. Antes, a introdução. Isso aí, minha gente. Vamos lá. Aqui embaixo, aqui, o vídeo, tá? O vídeo, eu não vou passar as cenas porque senão toma um strike. E do lado de cá vai estar a Bíblia Sagrada, aqui, ó. Isso, aqui, ó, a Bíblia Sagrada, porque aqui a câmera é invertida, tá, gente? A Bíblia Sagrada. Eu vou fazer a refutação em cima do que ele está falando, usando exatamente a Bíblia Sagrada aqui do lado, tá? Então vamos começar aqui ouvindo as besteiras que esse cidadão vai falar. Antes, prestem atenção que ele sabe, conhece, ele sabe como se faz uma exegese. Ele sabe. Ele conhece a verdadeira interpretação do Apocalipse, mas quando ele deixa isso claro nos primeiros minutos do vídeo, mas quando ele vai fazer a tal refutação, ele se utiliza de embustes e sofismas protestantes. Prestem atenção, gente. Aí já dá para fazer as contas aí, né? Mas o senhor já nasceu numa família evangélica? Não. Eu me tornei adventista, sou o único da família e eu era antes católico, mas... Ele era católico e foi o único da família que se converteu ao protestantismo, a uma seita judaizante. Graças a Deus que a família continuou católica, né? Até gostaria de deixar claro que
eu não gosto muito de uma nomenclatura que às vezes entre nós tem. Então você se converteu quando se tornou adventista? Não, eu era um católico convertido. Né? Eu tinha ensinamentos e doutrinas que hoje eu discordo delas. Mas quando eu tinha aquelas doutrinas, aqueles ensinamentos, eu orava, por exemplo, a oração da Ave Maria com a mesma sinceridade que eu faço uma oração. Tentando relativizar, gente. Isso aí é só tentativa de relativizar. Mas para ele, a Igreja Católica é a prostituta da Babilônia. Hoje em casa. Então, considerando a minha sinceridade para com Deus, de acordo com o conhecimento que eu tinha, eu era convertido. O que os adventistas fizeram foi me dizer mais coisas do Deus que eu amava e não sabia. Então, de fato, me tornei membro da igreja em 1984 e estamos aí pregando até hoje, mas lembrando que o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, é sempre maior do que a igreja a qual eu pertenço. Essa última frase dele não tem explicação, não dá para entender. Só existe uma igreja, que é o corpo místico de Cristo. Ele fala que a igreja, o corpo místico de Cristo, é maior do que a igreja que ele pertence. Gente, o que é isso? Já está falando que a igreja que ele pertence não é o corpo místico de Cristo. É isso que ele está falando, gente. Oh, meu Deus do céu. Ele mesmo se refutou, hein? É autorrefutação isso, é autorrefutação. Meu Deus do céu. Vocês perceberam o que ele falou? Que a igreja, que é o corpo de Cristo, é maior do que a igreja que ele pertence. Está falando que a igreja dele não faz parte do corpo místico de Cristo. Oh, meu Deus do céu. Com certeza. Vamos ver a matéria que apresenta. Eu cortei em trechos, tá? Agora vai passar ao segundo trecho. Essa é a pergunta. Entender. Devemos procurar, porque o próprio nome Apocalipse, ele vai na contramão do entendimento que muitas pessoas têm. Porque eu vejo duas vertentes, geralmente. Alguns que pensam que o Apocalipse sempre é desgraça, tragédia. O mundo vê assim. O mundo vê assim. Ou outros que veem assim, coisa obscura que a gente não pode entender. E muitos pastores evitam pregar sobre o Apocalipse. Na verdade, a própria palavra Apocalipse, ela já nos dá a ideia de algo a ser buscado. Eu vou explicar. Ele vai falar a coisa correta até, só que ele vai inventar ele vai inventar um monte de coisas que não tem nada a ver para tentar chegar em algo correto. Prestem atenção aí, ó. Para você que está em casa, vai ficar fácil você entender. Aula de grego de 1 minuto aqui no programa. Em grego, e quem já estudou grego sabe o que eu estou falando, você tem várias preposições. Ante é contra, não é? Epi é sobre. E a preposição... Epi, na verdade, que está falando é uma preposição, na verdade é sobre, perto, próximo. Epi pode ser usado tanto sobre, como, por exemplo, a mulher que visse está à beira de muitas águas, ou próximo a muitas águas. Você usa o termo epi, a preposição epi. Ou Jesus Cristo caminhou sobre as águas, aí usa o termo epi também. Então depende muito. Eu não conheço nada de grego, apenas o que eu estudo para fazer uma exegese sobre o Apocalipse, tá? Então esse termo epi não é apenas sobre, tá? Depende do contexto onde ele foi inserido. Apó significa para longe de, algo que está longe daquela situação. Apó, na verdade, significa praticamente algo enviado, né? Algo que foi enviado, mensagem enviada, que vem de apóstolo. Ele vai falar uma coisa correta, mas não para longe exatamente, mas sim enviado. Tá bom? Por exemplo, apóstolo, que é enviado para longe de, apoteótico, que está longe da terra, e assim por diante. Apóstolo significa enviado para longe? Enviado para longe. Então, bom, estemi, aquele que se veste para ser enviado para longe. Seria interessante os apóstolos de hoje serem... enviados, tu dizes. Agora, tem uma outra palavrinha grega que eu queria falar também. Vou falar 3 palavras. Apó, que significa para longe de. Eu, significa bom. Por exemplo, eutanásia, boa morte. Eulália, boa fala. Eunice, boa vitória. Calipto, significa sombra. Calipto é sombra. Então, eucalipto, boa, sombra. Agora, se ao invés de falar eucalipto, eu falo apocalipto, para longe da sombra, para fora da sombra. O que está longe da sombra, que está... Esquece tudo isso, gente. Realmente tem a ver, sim, o tal do calipto aí com sombra, tá? Mas o apocalipse significa o quê? Revelação. Simples, revelação. O que significa revelação? Mensagem retirada das sombras, do escuro, mais ou menos assim, unindo as palavras apocalipse, né?
que ele usa até como apóstolo, o termo eucalipto, como ele usou ali, que apocalipse, significa retirar das sombras ou enviar algo das sombras. Significa revelação, simples, não precisa fazer essa lambança toda, não. É algo que tem que ser revelado, tem que ser retirado do escuro, tá? Fora da sombra está revelado. Revelação. Esse é o sentido da palavra apocalipse em grego, alguma coisa que está longe da sombra. Então, como o próprio início diz, apocalipse tu Jesus Cristo, apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Prestar atenção no que ele leu o primeiro versículo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Prestar atenção no que ele leu. Olha só, ele leu isso aqui. Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Está aqui. Ele leu isso aqui. Ele falou, ele leu e transmitiu isso. Só que ele retira, depois você vai ver que ele vai retirar do contexto o termo breve. Ele leu o termo breve, é breve. Esse termo significa breve mesmo, entendeu? Para aquele momento, não para depois de 2000 anos. Tá? Então perceba como que é uma loucura o Apocalipse protestante. Lembra que eu falei? O Apocalipse protestante não interessa se é futurístico ou preterista. Tem características e aspectos. Uma das características é ou mudar o que foi escrito, fazer uma adulteração, ou simplesmente descartar o que foi escrito. O que eles fazem? Eles descartam isso, o breve ali. Isso aí é descartado. Ele realmente, para ele, não existe esse breve. Vamos lá, vamos continuar. Próximo trecho agora, tá? Mas tudo bem que o título seja esse, mas está muito longe de as coisas lá estarem claras. Essa foi justamente o meu pontapé inicial para começar esse estudo. Porque, pastor Heber, hoje eu vejo, sem querer ser panfletário na crítica contra ninguém, mas existe uma hermenêutica do Apocalipse que ela complica porque é muito hermenêutica de jornal. Inclusive, ele usa também a hermenêutica de jornal. Presta atenção, ele vai usar isso aí. É a Bíblia numa mão e o jornal no outro. Então, aí, cada hora aparece uma besta do Apocalipse. Aí, tem uma hora que a besta é Nostradamus, outra hora a besta é Hitler, outra hora a besta é Saddam Hussein, outra hora é Bin Laden, agora estão falando que a besta é Emmanuel Macron. Quer dizer, cada hora, daqui a pouco vão falar que é o presidente Bolsonaro, os que são inimigos dele, né? Cada hora o Trump já ocupou essa posição. Então, cada hora tem. Então, primeira coisa que eu desconfio dessas hermenêuticas. Prestem atenção que ele vai mostrar agora que ele sabe, ele entende o Apocalipse. Ele sabe como se interpreta o Apocalipse, ele sabe qual é a mensagem do Apocalipse. Só que depois, quando ele vai fazer a exegese dele, ele descarta tudo isso que ele sabe, ele demonstra isso, e ele vai se utilizar de embustes e sofismas protestantes. Mas prestem atenção no que ele vai falar agora. De jornal. Segundo lugar, vamos deixar que a Bíblia fale. E eu vou falar uma coisa polêmica que não é o meu assunto hoje. Se você quiser me chamar um dia para isso, eu posso participar. Tá chamado. Mas muita coisa que se fala de dispensacionalismo, por exemplo, é modismo. Uhum. Lutero não falava de dispensacionalismo, nem Calvino, nem Zwinglio, nada na história da igreja. Isso foi uma coisa que surgiu na modernidade. Acho interessante que a história da igreja para ele é depois de Lutero. Olha só que interessante. Ele vai falar Lutero, Calvino, enfim. E para ele a história da igreja é depois de Lutero, gente. Oh, meu Deus do céu. Principalmente na Guerra Fria, que queria demonizar Estados Unidos, demonizar a União Soviética e os comunistas. Então muita gente está pegando anacronismo. Vamos deixar que a Bíblia fale. Qual que é o princípio para interpretar o Apocalipse? Eu vou dar 4 chaves hermenêuticas fácil, 4 códigos. Em primeiro lugar, deixe que o próprio livro interprete. Há passagens que o próprio livro interprete. Por exemplo, as águas nas quais viste que a mulher está sentada são muitos povos, nações e línguas. Pronto. Não precisa falar que a água ali é a camada de ozônio. Está ali falando. Exatamente.
Olha, você entende? É exatamente o que eu falo. Ele está falando exatamente o que eu falo, desde que o próprio livro, né, pelo menos a parte que está literal, o que o livro está explicando, deixa exatamente como está. Por exemplo, quando o livro diz: a mulher que vistes é a mulher que reina sobre os reis da terra, né? Aí vai falar: essa mulher é a grande cidade, certo? Está lá no Apocalipse 17, no último versículo. É a grande cidade. Você vai lá no capítulo 11 e vai mostrar claramente que a grande cidade é onde o seu Senhor foi crucificado. É a cidade de Jerusalém. Então tem que esperar. Se ele usar isso que ele mesmo está falando, ele não teria entrado nunca no protestantismo, não faria parte de uma seita judaizante. Ou o próprio livro da interpretação. Segunda chave hermenêutica, o resto da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia sempre usa a mulher como símbolo do povo de Deus. Olha só, gente, ele sabe. A Bíblia sempre usa a mulher. Estão falando do resto da Bíblia, ou seja, do Antigo Testamento. A Bíblia sempre vai usar a mulher como povo de Deus, Israel e Jerusalém. Olha, ele sabe, gente, ele sabe. Ele sabe o que o Apocalipse quer dizer. Ele sabe interpretar o Apocalipse. Vamos continuar, preste atenção. O Apocalipse bebe na Bíblia, como eu vou mostrar em algumas partes aqui. Não precisa ficar procurando longe. Terceira chave hermenêutica, olhar o contexto cultural do apóstolo João, greco-romano. O que eu sempre falo? Para interpretar o Apocalipse tem que entender o contexto da época, a cultura da época, os termos linguísticos da época. O cara tá repetindo o que eu falo em todos os meus vídeos. Olha só que interessante isso. As culturas da época, expressões idiomáticas que João usava. Não é que a Bíblia bebe nessas fontes, mas Deus comunica numa linguagem que as pessoas possam entender. Tá certo? E em quarto lugar, olhar a própria literatura judaica da época, porque João era um judeu acima de tudo. Então esses 4 elementos podem me ajudar a lançar luz em muitas imagens e símbolos. Porque, por exemplo, se o Apocalipse fosse escrito hoje, certamente Deus usaria uma pomba para simbolizar a paz, uma pomba branca. Porque todos nós já temos a pomba branca. Pode ser um espírita, pode ser um católico, pode ser um testemunho de Jeová, um presbiteriano, um adventista, um ateu, viu pomba branca, pensou em paz. Deus, então, se desse a visão hoje, ele usaria o símbolo de uma pomba branca. O que eu tenho que fazer, então, é voltar no passado e tentar decodificar alguns daqueles símbolos, como eu pretendo dar alguns exemplos hoje aqui. Perfeitamente. Quanto tempo... Gente, eu não acredito. Ele sabe como se interpreta o Apocalipse. O que ele disse aí nessa parte do vídeo é exatamente o que eu digo. Para interpretar o Apocalipse tem que voltar no contexto da época, entender a cultura, termos linguísticos, usar o Antigo Testamento, os termos que estão ali, chifre, por exemplo, mulher. O que os profetas diziam a respeito desses termos que São João usou, porque ele era um judeu, ele era hebreu, ele usava os mesmos termos, né, que os profetas usaram. Cara, ele sabe. Só que quando ele vai interpretar o Apocalipse, o que acontece? Ele joga tudo isso no lixo e passa a usar os embustes e sofismas protestantes. Ainda tem nesse bloco, dona Angélica. E a arqueologia serve como ferramenta para fazer isso? Com certeza. Na verdade, eu chego a dizer que a arqueologia é uma ciência, uma ferramenta hermenêutica negligenciada em muitos seminários de teologia e em muitos manuais de hermenêutica bíblica, de exegese. A arqueologia tem também um papel na exegese, porque ela me coloca em contato com o tempo onde aquelas expressões idiomáticas foram usadas, onde aquele estilo foi usado. Vou dar um exemplo. Na época, quando o Apocalipse promete que nós teremos vestes brancas no céu. Uma promessa que, sinceramente, não faz muito sentido. Se eu falar assim, olha, você vai para o céu porque no céu você vai ter vestes brancas. Diz que uma vez uma criancinha estava vendo um livro desses de ilustração, de Bíblia ilustrada para criança, e falou, no céu eu não quero vestir essas camisolas brancas não, como é que eu vou subir em árvore e jogar bola com isso? Por que lá promete ter veste branca? Na época de Cristo, na época do Novo Testamento, era muito cara a produção de uma veste, era muito cara. As pessoas comuns tinham no máximo 1 ou 2 vestes. E era um tom pastel para não sujar muito. Para confeccionar uma roupa, era quase como comprar um carro 0 quilômetro. Não é todo mundo que tem dinheiro para isso. Então, o que as pessoas tinham? Quando havia uma situação muito especial, por exemplo, um casamento,
ou ir ao templo em Jerusalém, ele tinha que ter uma veste branca, nova. Ou ele tinha que lavar a veste dele, se ele não tivesse dinheiro. Tanto é que lá em Isaías fala que Jerusalém tinha o campo dos lavandeiros, que eles lavavam as vestes. Ou ele tinha que comprar uma veste branca, nova. Uma das duas coisas. Então, para você comparecer diante do templo, você tinha que gastar um bom dinheiro. Você não podia ir com a veste normal do dia a dia suja. E nem todo mundo tinha dinheiro para isso. Então, quando Deus promete, na Nova Jerusalém, todos andarão de vestes brancas. E as pessoas perguntam, onde é que nós vamos comprar vestes brancas? É muito caro. Não se preocupem, eu vou providenciar. Vocês vão ter as vestes de vocês alvejadas no sangue do Cordeiro. Todo mundo vai poder comparecer ali. Para quem vivia num contexto em que ir ao templo era uma coisa muito rara e dependia de um grande dinheiro e recursos financeiros para você ter uma veste para ir lá, uma promessa que nós vamos viver dia e noite na Cidade Santa, é uma promessa riquíssima. Uau! A veste branca que o senhor fala aí seria comparável hoje ao vestido de noiva dos mais caros. Exatamente, dos mais caros. Dos mais caros. E com uma atenuante. Hoje, uma pessoa que é noiva, se ela não tiver dinheiro para comprar um vestido, ela pode casar com um alugado e tudo mais. Naquele tempo... O aluguel é caro também, viu? O aluguel é caro. E você não poderia ir ao templo sem uma veste purificada. Então, bom, o senhor já esclareceu bastante, vai esclarecer mais ainda. Na verdade, ele encheu linguiça, né? Não precisava de tudo isso, toda essa explicação. Vestes brancas, cara, significa algo purificado, né? Quando você entra no reino com as vestes brancas é porque você entrou santo, purificado, simples. Não precisava de tudo isso, encher linguiça, sério. Fica meio cansativo, né? Ficar escutando o cara querendo encher linguiça. Por que Deus escreveu numa linguagem enigmática? Por 3 motivos. Letra A, porque o Apocalipse era uma denúncia a sistemas que viriam. Então, de certa forma... Não era uma denúncia a sistemas que viriam, e sim ao sistema da época. Você vê como ele começa a entrar agora nos embustes do Apocalipse protestante, nas mentiras, tá? Vamos lá, falar linguagem codificada por quê? Porque é aos sistemas, no plural ainda, que viriam, não, sistema da época. Vamos lá, vamos continuar. Deus fazia como aquelas músicas da época da ditadura militar, que falava mal da ditadura, mas não mencionava, né? Apesar de você, pai, afasta de mim esse cálice, né? Que geralmente os ditadores são estúpidos para perceber algumas críticas deles. Então, o Apocalipse é uma denúncia e é muito inteligente. Segunda razão por isso tem enigmas. Segunda razão porque tem enigmas é porque é típico da época. Às vezes o que é enigma para mim não é. Está usando um simbolismo que naquela época era muito claro de se compreender. Exatamente. Por isso que o Apocalipse foi feito para aquela geração. Foi escrito para aquela geração. Porque eles saberiam perfeitamente como decodificar tudo aquilo. Um cristão iria saber como decodificar tudo aquilo. Eu falei o exemplo da pomba branca. Fica obscuro para mim que vivo hoje. Então, se eu voltar no passado e vir isso aí, eu vou conseguir entender uma parte desses enigmas. E a terceira razão por que ele vem em forma de enigmas é para que Deus nos desafie realmente a mergulhar ali e entender essa linguagem de Deus. Seria mais ou menos assim. Imagine que um índio fosse tirado da selva sem nunca ter visto a civilização e fosse aberto os seus olhos em plena Avenida Paulista. E ele visse helicóptero, visse tudo e tudo mais. Depois você volta com o índio para o meio dos outros. E manda ele descrever. Ele não vai conseguir ficar calado. Só que ele não vai conseguir encontrar palavras no vocabulário. Ele vai fazer comparações. Eu vi como uma lagarta mandruvá com pessoas na barriga dela para descrever um metrô, alguma coisa assim. Então João viu a eternidade, ele viu o céu. Aí ele já começou a lambança já. Começou totalmente a lambança. Ele está dizendo que São João foi levado para o futuro, praticamente, o que está tentando dizer isso. São João foi levado para o futuro e viu um tanque de guerra, um helicóptero, um avião, bombas tal, e como ele não sabia o que era aquilo, ele descreveu, por exemplo, que era um dragão, que era, sei lá, um leão, né, algo com chifres, assim, é isso que ele está tentando passar, mas não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente?
Até porque vamos nos lembrar aqui, ele começa a explicação dele dizendo exatamente, citando isso aqui, tá? As coisas que devem acontecer em breve. Então era breve, 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 tá? Não existe 2000 anos, tá? Para uma coisa que iria acontecer em breve. Então São João estava vendo algo, sim, era uma denúncia para a época dele. Ele usou o máximo que ele poderia, mas eu faço um desafio. Se com oração e sinceridade você pedir a guia de Deus, ele vai revelar. Porque se o Apocalipse não puder ser compreendido, Deus é um péssimo professor. Porque a promessa é para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. De novo ele usou o termo, para as coisas que em breve devem acontecer, não depois de 2000 anos, meu cidadão. Olha aí, em breve deve acontecer. Percebeu? Né? Você que está aqui assistindo, conseguiu perceber a lambança? Que ele fala as coisas corretas, ele sabe como se interpreta o Apocalipse, ele sabe exatamente o que o Apocalipse quer transmitir, mas quando ele vai fazer a tal da interpretação dele, ele vai se utilizar de embustes e sofismas protestantes. Agora eu vou jogar uma pedra no nosso telhado aqui. Quem complica um pouco as coisas somos nós teólogos. Ah, não diga. Sério mesmo? Oh. Por que Jesus elogiava a fé infantil? Exatamente. Porque os teólogos complicam. A gente complica muito. Cria sistema, vira refém do sistema. O senhor tem toda a razão. Eu vejo isso aqui toda semana. Eu vou dar uns 2 ou 3, não sei se tem tempo nesse bloco. Eu queria mostrar, Angélica, se tiver uma próxima imagem aí, para você em casa poder entender o que nós vamos ter aqui, pode passar essa mesma, essa imagem. Olha que interessante. O Apocalipse mostra que nós estamos em meio ao grande conflito entre o bem e o mal. O grande conflito que tem tudo. E está nos preparando para o grande conflito. Essa é a diferença entre islamismo e Israel. Islã significa submisso a Alá, submisso a Deus. Israel é o homem que luta com Deus, que fala de Jacó. Por que Deus luta? Porque estamos numa guerra cósmica entre o bem e o mal. E não se treina um soldado jogando dama com ele. Por isso que Deus dá provações às vezes. Não é que Deus tem prazer na nossa dor, é para nos treinar. E nesse conflito é interessante que o diabo, ele não é um opositor a Deus no sentido preto no branco. O diabo é uma caricatura de Deus, ele imita a Deus, mas por paródia. E o Apocalipse é um espetáculo paralelo de Satanás. Veja bem, você tem o cordeiro que foi morto e que está sentado no trono de Deus. Certo. Você tem a besta, que tem uma das cabeças também ferida de morte e que está sentada no trono do dragão. Certo. Você tem o selo do Deus vivo colocado na fronte dos 144 mil. Você tem a marca da besta colocada também ali. E por que a marca é colocada na testa e na mão? O que Deus ordenou aos judeus no Antigo Testamento? Coloque diante dos seus olhos por frontal e na sua mão a marca. Gente, ele está falando aqui de como eu posso dizer, um objeto, né, que os judeus usam aqui na testa, tá, e na mão. Só que esse objeto não é, tá? Veja que aqui ele vai entrar em contradição, porque ele vai dizer praticamente que a comunidade judaica é a besta do Apocalipse, ou tem a marca da besta. Mas não tem nada a ver isso aqui que ele vai dizer, tá? Da lei de Deus, o Shema Israel, exatamente o Tefilim, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, teu Deus é único. E lá a besta faz a mesma coisa, coloca uma marca. O tefelim, então, como eu falei, é um objeto. Eu não entendo muito disso, mas é que é colocado na testa, tá, do judeu e na mão, só que é na mão esquerda. Se eu não estou enganado, não é na mão direita. Tá? Depois eu posso até fazer um vídeo a respeito do tefelim, mas não tem nada a ver com a marca da besta, isso não. Na testa e na mão. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso. As duas testemunhas mártires que você tem no Apocalipse lá, e você tem duas bestas. Você tem a mulher vestida de sol e você tem a mulher adúltera. Você tem... Preste atenção na mulher agora, que toda a refutação que eu irei fazer é em torno da mulher praticamente, tá? Ele fala que tem duas mulheres. A mulher vestida de sol e a mulher adúltera, são duas mesmo. Tá? Não é uma mulher apenas, uma mulher vestida de sol que se tornou adúltera. E ele vai tentar falar isso, que a mulher vestida de sol é a mulher adúltera. Olha que loucura, gente, é uma loucura. Tá? Mas presta atenção nessa comparação que ele está fazendo aí.
Tem as 3 mensagens angélicas de capítulo 14 e você tem os 3 espíritos imundos do Armagedon. Eu dei apenas ali a guisa de ilustração, então você entende o espetáculo paralelo de Satanás. E tem mais uma próxima foto aí. Para o outro trecho agora, gente. Por isso que Apocalipse não foi escrito só para 7 igrejas. Foi para todas as igrejas. Aquelas 7 que estavam na Ásia representavam todas as igrejas e Deus usou como símbolos de 7 períodos da história. Cara, isso é uma babaquice. Isso que ele tá falando é uma sabe, é um... Eu não vou dizer que é um embuste, porque sinceramente, isso é uma esquizofrenia. São 7 igrejas, eram 7 igrejas da Ásia, sim, no qual São João era bispo ali, naquela região. Ele enviou uma carta para cada igreja, e depois enviou o Apocalipse para a Ásia Menor. O Apocalipse foi escrito para aquela região e para aquela geração. É que cada igreja significa um tempo da igreja. Cara, isso é uma esquizofrenia. Porque você não consegue encontrar isso no Apocalipse. Não tem nada a ver. Você não consegue encontrar nada dentro do Apocalipse que faça um tipo de exegese desse tipo. Que cada igreja é um tempo da igreja. Isso se torna o quê? O que o protestante mais gosta de fazer, que é especulação. Especulação, apenas isso. Da igreja cristã. E, curiosamente, é assim que interpretaram Lutero, Calvino, os grandes... É assim que interpretaram Lutero, Calvino. Só maluco, um bêbado, um assassino, um adúltero, né? Só maluco, só gente doida. Protestantes. Eu vou falar uma coisa aqui... Escola historicista. Historicista. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que há muita pedrada sobre o Vejam Só por trazer adventista aqui, porque a gente aceita, não sei o que e tudo mais. Mas, com todo respeito, o que eu estou resgatando é coisa que os protestantes antigamente tinham. Então, se hoje eu não acredito no arrebatamento, desculpe, eu estou em boa companhia, porque tinha um monte de outros passados também que não... Arrebatamento pré-tribulacional. Pré-tribulacionista. Pelo menos ele não acredita no pré-tribulacionismo, graças a Deus. Pelo menos ele não acredita nessa heresia, né? Então tem muita coisa que é modismo moderno e que hoje campeia, mas vamos voltar às fontes, vamos ver como é que aquilo foi interpretado ao longo da história do cristianismo. Isso é uma coisa que eu inventei hoje ou tinha no passado. E esses homens, para mim, iluminados pelo Espírito de Deus, enxergavam coisas que hoje eu estou... na verdade, descobrindo a roda. O que eu estou vendo na arqueologia é a coisa que mesmo antes da Reforma Protestante, os valdenses assim entendiam, os cátaros, os albigenses. Cara, meu Deus do céu, ele classificou os cátaros como uma igreja cristã. Ele diz que os cátaros são cristãos. Cara, os cátaros, quem fazia parte dessa seita, eles eram gnósticos. Essa seita era gnóstica. Uma seita gnóstica. Ele está classificando os cátaros como uma igreja cristã. Tem a Santa Paz. Os valdenses também. Tá? Por mais que tenha gente aí falando que os valdenses eles já eram os protestantes antes de Lutero, sei lá, qualquer coisa desse tipo, os valdenses também eram gnósticos, tanto que tinha a versão de Pedro Valdo da Bíblia, que foi, na verdade, né, ele fez a Bíblia para ele, segundo Pedro Valdo, acho que era Pedro Valdo, acho. Se eu não estou enganado o nome do herege. Se eu errei o nome aí, coloca aí nos comentários do vídeo. Cara, também era uma seita gnóstica, por mais que... Ah, não, mas ele usava a Bíblia. Não, ele usava a Bíblia dele. A versão dele. Tá? Cara, ele está classificando os cátaros, uma seita gnóstica, como se fosse uma igreja cristã. Muitos pais da igreja antes da apostasia, ou seja, existe um elo, um fio condutor que me deixa tranquilo, que Deus sempre confortou o seu povo. É lógico que eles não tinham todos os detalhes, mas eles tinham o aceno para onde que a coisa arrumava. Que bonito. Vamos agora para outra. Essa foi uma piada, né? Hoje, acho que sempre, né? É a identidade da besta, ou como interpretar a besta de Apocalipse 13. Vamos pegar por etapas. Em primeiro lugar, é interessante que o Apocalipse ele é escrito de uma forma de quiasmo. Vou explicar isso para quem está em casa. Se você olhar a Bíblia, ela foi escrita por a maioria das pessoas que não sabiam ler nem escrever. Quer um exemplo?
No Apocalipse fala assim, quem tiver a Bíblia, abra comigo aqui, por gentileza, e pode ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Tem um erro de tradução aqui na minha Bíblia, porque no grego está assim, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Só um que lia, porque a maioria não tinha acesso ao livro e nem tinha capacidade de ler. É por isso que os comentaristas... Agora que ele descobriu isso, gente. Cara, quem dera todos os protestantes tivessem essa mesma sabedoria, cara. Que realmente... Primeiro, o povo era analfabeto. O povo era analfabeto. E mal se sabia ler na época. E também não existia Bíblia na época. Existia um manuscrito ali, outro aqui. Então, enfim, cara, realmente o cara tá iluminado, viu? No meio de todo, né, de toda a pataquada aí, né, sai uma verdade, né? Ainda bem, graças a Deus, pelo menos, né, uma coisa ou outra ali mostra que o cara tá no caminho para o real entendimento do que é uma igreja, o real entendimento do que é a Bíblia Sagrada, como nasceu a Bíblia Sagrada, que na época não existia Bíblia praticamente, né? As pessoas, né, a maioria, né, sim, acho que a maioria, 99%, né, o analfabetismo era grande, né? Então 99% das pessoas eram analfabetas. Então, enfim, eles falam que o Apocalipse era lido em voz alta. Lido em voz alta e lido com técnicas de memorização, mnemotécnica. E a mnemotécnica na época bíblica usava, por exemplo, a poesia. É como se eu poesia na Bíblia não é rima. É mais ou menos assim, a menina era bonita e inteligente. Uma garota esperta e charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Se você olhar na sua Bíblia, o Salmo é todo assim, né? Você pode olhar, os Salmos são sempre frases paralelas. E o quiasma é quando você pega um paralelo aqui, vai juntando. E vai fazendo... Pode olhar, por exemplo, as 7 cartas têm promessas que apontam para o final do livro. Ao vencedor, dali que se assente no trono de Deus, que coma da árvore da vida, que beba da água do rio da vida. Tudo vai fechando. E quando fala da besta, o pessoal fica preso só na besta. Vamos olhar o contexto maior. Aparece primeiro um dragão. Certo. Ó, agora vai começar o embuste e a lambança, gente. Agora que vai começar. Né? O embuste, a lambança, os sofismas protestantes. Ele esqueceu tudo. A partir de agora ele esquece tudo que ele falou de como se interpretar o Apocalipse, da cultura da época, linguística, tudo. Agora entra a lambança, os embustes, os sofismas protestantes. Preste atenção. Uma mulher vestida de sol e 2 bestas. Certo. Agora, vamos pegar o enredo. A mulher é o povo de Deus. E o dragão sempre era o símbolo máximo do mal. Sempre o símbolo máximo do mal. E eu tenho que explicar esse dragão para entender a besta. Vamos entender, a mulher ali vestida de sol, Virgem Maria que dá luz ao menino, tá? Mas tudo bem, vamos tratar como o povo de Deus, mas como o povo de Deus cristão, tá? A igreja ali, porque tá falando do Novo Testamento, pós-nascimento de Cristo, tá? Então, ali não é o povo de Deus do Antigo Testamento. Quando fala desta mulher vestida de sol, está falando dos cristãos, tá? Da igreja. Então, mas vamos deixar aí, como ele falou aí, o povo de Deus. No próximo slide você vai ver o que nós temos ali. Vamos ver aqui. Olha aí. Isso aqui é desde a época do Antigo Testamento. Isso aqui é um selo ugarítico, onde você tem um deus pagão, o deus Yam, às vezes aparece como sendo Baal, às vezes como sendo Yam, lutando contra um dragão de 7 cabeças. É mesmo. E ele está cortando a cabeça de um dos dragões. Esse dragão é chamado de Lotam, ou também conhecido como Leviatã, a serpente do mar. E é um encontro que desde a época do Antigo Testamento já havia uma ideia do mal máximo representado por 2 monstros. Um que sai da terra, outro que sai do mar. Tá brincando? Sim. Inclusive, eu deduzo, isso aqui eu não posso provar, é uma ideia minha, que isso vem da tradição.
É lógico, isso aí o que ele está falando aqui da arqueologia, gente, eu não estou mostrando exatamente as cenas do vídeo, tá? Então estou colocando só a voz. Ele mostrou ali uma fonte arqueológica onde está desenhado um dragão, lá no Antigo Testamento, tirando isso aí, né, já de um período antes de Cristo. Um dragão com 7 cabeças, porque isso estava na cultura hebraica, por isso que São João usa o termo, a besta com 7 cabeças, porque é algo da cultura hebraica, não está falando nada de novo aí, gente, tá? Não está falando nada de novo. Questão adâmica, porque Adão recebeu a história da redenção. O evangelho foi pregado para Adão. E Adão contou para os seus filhos que foram passando de geração em geração e foi deturpando, porque ninguém falsifica uma nota de $7. Você pode inventar uma nota de $7, você não falsifica. Você falsifica o que é verdadeiro. Por isso que eu encontro no mundo pagão muitas coisas que eu encontro na Bíblia também. E se você ler em casa o texto, por exemplo, de Isaías, capítulo 27, verso 1, você vê que é interessante. Olha o que diz Isaías 27, verso 1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada o grande e forte dragão. O dragão aqui é o Leviatã. A serpente veloz. O dragão, a serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. A mesma coisa aparece, você pode ler em casa depois, no Salmo 74, 13 e 14. Então, enquanto os pagãos diziam que Iam lutava e cortava a cabeça do dragão do mar, que era o símbolo do mal, a Bíblia fala que quem pode fazer isso é o Deus de Israel. No livro de Jó, o livro de Jó termina de uma maneira interessante. Deus começa a fazer perguntas para Jó. Onde é que você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo? E no final, o que Deus mostra? Deus batalhando contra 2 monstros. O Behemoth e o Leviatã, que traduziram como crocodilo e como hipopótamo. O monstro do mar e da terra. Este mesmo quadro do grande conflito volta para o Evangelho de João. Então, por isso que ele vê 2 monstros, um do Evangelho não, o Apocalipse de João, tá? Ele falou Evangelho ali, mas é o Apocalipse de João. Bom, o que ele tá falando aí não é nada de novo, gente. São João, ele... Por isso que eu sempre falo, né? Para entender o Apocalipse tem que entender a cultura da época, principalmente os termos linguísticos, tudo que o São João usou, os profetas usaram. E ele só tá falando aí de símbolos, né? A besta que vem do mar e a besta que vem da terra. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra como símbolos já da cultura hebraica do Antigo Testamento. Nada de novo, não vai acrescentar em nada mesmo na interpretação do Apocalipse. Tudo isso nós já sabemos, tá? Agora vamos entrar na lambança. Mar e outro da terra. Mas qual a identidade desses monstros? Pode mostrar o próximo slide aí? É interessante que o paralelo, já que eu falei que o Apocalipse tem paralelo, João vê no capítulo 12 uma mulher vestida de sol. Certo. Mas... Preste atenção agora, gente. Eu vou entrar no capítulo 12 aqui, eu vou mudar a Bíblia aqui, a minha Bíblia eletrônica aqui, ó. Né? E apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, né? A lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Essa mulher, primeiramente, é a Virgem Maria dando a luz ao menino. O menino é o corpo místico o corpo místico, que é Cristo e que é a igreja, e essa mulher vai aparecer até o final desse capítulo como a mãe da igreja. É a igreja, são os cristãos, tá? Mas agora ele vai fazer a lambança, preste atenção. Quando ele vai para o capítulo 17, ele vê uma mulher de novo, que faz paralelo, e ele vê a besta de novo, que a mulher vestida de sol fugiu para o deserto e não sabe o que aconteceu, mas sabe que a besta foi ao deserto perseguir a mulher. Quando ele vai para o capítulo 17, ele vai ao deserto. E o que ele vê? A besta novamente e a mulher. Mas dessa vez, estranhamente, montada na besta. Puta que lá merda, gente. Vocês entenderam o que ele falou aí? Primeiro, ele está falando que aparece a mulher aqui, que é o povo de Deus para ele. Não é a igreja exatamente, não é nem Virgem Maria, mas é o povo de Deus. Tá? Ele vê essa mulher vestida de sol e ela foi perseguida pelo dragão. Tá falando aqui, foi perseguida pelo dragão. Depois ele diz que some. A mulher vai para o deserto. Tá aqui, né? No final, ó, tá vendo aqui, ó? Então irritou-se. Cadê? Onde foi aqui, ó? O dragão, né? Vendo que fora precipitada na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao menino, que é Jesus Cristo. E a mulher, né? E mais a mulher, tá aqui, ó. Mais a mulher, foram dadas 2 asas. De grande águia, a fim de voar para o deserto. Aí a mulher voa para o deserto, tá bom? E o que diz aqui, ó?
né, que a serpente vomita contra a mulher, entendeu? E persegue as testemunhas, tá aqui, olha aqui. Então, né, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra, aqui, ó, guerra ao resto da sua descendência, que são os cristãos. Tá vendo? Que são os cristãos. Quem é a descendência da mulher? Quem é a descendência da mulher? A mulher dá luz ao menino, que é Jesus Cristo, tá aqui, olha, apareceu com dores de parto, dando a luz ao menino. E quem é a descendência? Os cristãos, os que vêm depois de Jesus Cristo, que é a própria igreja. E ele está falando o quê, gente? Vou até voltar. Cara, ele está falando que depois, aquela mulher do Apocalipse 17, que é a prostituta, ele simplesmente está falando que é a mesma mulher aqui. É isso que ele está falando, gente. Que é a igreja, olha, presta atenção, que é a mesma mulher. Quem pode fazer isso é o Deus de Israel. No livro de Jó, o livro de Jó termina, João. Então, seria essa... E o próprio livro do Apocalipse, você pode ler em casa, ele fala sobre quem seria essa mulher. Apocalipse capítulo 17, perdão, que faz paralelo, e ele vê a besta de novo, que a mulher vestida de sol fugiu para o deserto e não sabe o que aconteceu, mas sabe que a besta foi ao deserto perseguir a mulher. Quando ele vai para o capítulo 17, ele vai ao deserto, e o que ele vê? A besta novamente e a mulher, mas dessa vez estranhamente montada na besta. Você entendeu o que ele falou? Que essa mulher vestida de sol fugiu para o deserto, a besta foi atrás dela. E depois no Apocalipse 17, o que acontece? A mulher ficou amiguinha da besta. É isso que ele está falando, gente. Presta atenção. E ele fala uma coisa impressionante, porque ele fala assim, que a mulher foi para o deserto, a mulher vestida de sol, e não se fala mais nela. Lógico que fala, gente. Lógico que faz isso aí no capítulo 13. Presta atenção no que diz aqui, que a mulher foi para o deserto, e lá no versículo 17 diz, então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o seu testemunho. Onde a gente vai ver essa guerra? Lá no capítulo 13, vai falar da besta. Tá aqui, olha aqui, ó. Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres, 7 cabeças, a fera que viera semelhante a uma pantera, né, parecia um leão, depois vai falar uma das suas cabeças estava como ferida de morte, enfim, e prostraram-se diante do dragão, né? Porque deram prestígios à fera, tudo, né? Foi-lhe dada aí diz assim, ó, foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogância e blasfêmia, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os habitantes do céu. Foi-lhe dado também fazer guerra, aqui, ó, aos santos. Foi-lhe dado, como ele fala que não fala mais nada dessa mulher, depois se termina, olha, no versículo 17 do capítulo 12, termina dizendo o quê? Que o dragão ali foi fazer guerra à sua descendência, aqueles que são testemunhas de Jesus Cristo, certo? Não é testemunha de Jeová não, gente. E aqui no versículo 7 do Apocalipse 13 fala, foi-lhe dado também fazer guerra contra os santos e vencê-los. É continuação, como não se sabe mais nada da mulher que foi ao deserto? O que acontece depois dessa mulher, que são os cristãos ali, a igreja, vem a besta e faz guerra contra os santos e vence. Aí você está falando daquela parte onde faz aquele momento da história no primeiro século, onde é uma carnificina apostólica, né? Onde o Império Romano acaba perseguindo os apóstolos. Primeiro vem a perseguição judaica, por parte de Herodes, e depois vem a perseguição romana, junto com a perseguição judaica contra os cristãos. É isso que está dizendo aqui. Agora, preste atenção, vou continuar aqui. Veja a loucura, gente. Vamos continuar aqui no que ele está falando. Então, essa mulher do capítulo 12, essa mulher é a igreja, são os cristãos, as testemunhas de Cristo, gente. As testemunhas. Ele está insinuando que depois, quando os vão ver a mulher no deserto, é a mesma mulher, a prostituta, olha só. E o próprio livro do Apocalipse, você pode ler em casa, ele fala sobre quem seria essa mulher. Apocalipse capítulo 17, perdão. Bom, por causa do tempo, eu vou só citar aqui. Apocalipse capítulo 17, diz assim, verso 16. Falou-me ainda... As águas que viste sobre as quais a meretriz está sentada são povos, nações, línguas e povo. Agora veja bem.
Agora ele vai esquecer a questão do grego, da hermenêutica, de tudo, cara. Preste atenção. Verso 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E essa mulher estava montada na besta. Curioso, se você ler o capítulo 12 e 13, você vai ver o seguinte quadro. Uma mulher vestida de sol que é perseguida pelo dragão. O dragão não consegue alcançar a mulher, ele manda a besta que sai do mar atrás da mulher. E a besta vai ao encalço da mulher no deserto. E a grande pergunta é, pegou ou não pegou? A cena congela. Pegou ou não pegou? Quando vai ao Apocalipse 17, vem um dos 7 anjos que tem as taças da ira de Deus e fala assim, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. E quando João chega até o deserto, tem uma expressão e fala o seguinte, quando a vi, admirei-me com grande espanto. Pastor, João já tinha visto o diabo, ele já tinha visto o céu. Por que só agora ele admirou com grande espanto? Eu falo com você por quê. Porque a mulher que ele viu vestida de sol pura, com a coroa das 12 estrelas, agora ele vê a mesma mulher montada numa besta escarlata, repleta com o sangue das testemunhas de Cristo. O que João viu? Uma grande apostasia do povo de Deus. E essa apostasia... Cara, tenha santa paciência, prestem atenção, gente. Vamos lá. Fazer a exegese aqui. Lá, a mulher do Apocalipse 12. E o Apocalipse 12, gente, ele não começa no versículo 1, por incrível que pareça. O Apocalipse 12 não começa no versículo 1. Ele começa aqui, ó, no versículo 19 do Apocalipse 11, tá? Ele começa aqui. Quem é essa mulher do Apocalipse 12? Vamos pegar aqui o que está escrito. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testemunho. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva. E aí entra e apareceu em seguida, depois que abriu o templo de Deus, gente, o templo de Deus aqui, ó. Depois que abre o templo de Deus no céu, aparece em seguida um grande sinal no céu. Sinal no céu, gente, no céu. Uma mulher revestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, tá? Essa mulher aqui jamais poderia ser prostituta, adúltera. Ela representa exatamente o templo de Deus. Ela representa o sinal da nova e eterna aliança e a arca da nova e eterna aliança. Porque ela dá a luz ao menino. Como que essa mulher se torna prostituta, gente? Prostituta, tá? Aí que eu falo, o Apocalipse ele deixa bem claro a diferença dessa mulher, que é sim a igreja, porque Maria é mãe da igreja, dá a luz a quem? A Jesus Cristo, que é o corpo místico da igreja, tá? E mostra que os seus descendentes, tá aqui, olha, mostra que essa mulher, gente, olha só, a mulher, aqui ó, o dragão foi fazer guerra à mulher e ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos e o testemunho de Jesus Cristo. E depois vai falar aqui do versículo 7 do Apocalipse 13, que foi feito guerra aos santos e não aos hereges, foi feito guerra aos santos. Esses santos é o que guardam os mandamentos e os testemunhos de Jesus. Em nenhum momento fala que o dragão foi fazer guerra e perseguiu aqueles hereges, os hereges que caíram em apostasia ou qualquer coisa parecida. Sempre que vai falar desta mulher revestida de sol, tá falando de algo sem mácula nenhuma. Aí ele vai falar que não, mas a mulher fugiu para o deserto e o dragão foi atrás dela. Ou a besta foi atrás dela. Depois ficaram amiguinhos. E ela montou no dragão. É isso que ele está falando, gente. Mas prestem atenção no que está no Apocalipse 17, cara. Que aqui o Apocalipse 17 vai mostrar quem é essa mulher. Quem é essa mulher? O que diz lá? Logo veio então um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo: vem, eu te mostrarei a condenação da grande meretriz.
da grande meretriz, que se assenta à beira de muitas águas, com a qual se contaminaram os reis da terra. E ali terra para ele já não existe mais o grego, o termo linguístico, não existe mais nada. Terra que para ele é o planeta Terra. Não é o que está no léxico, não é o que está lá na concordância Strong's, que significa apenas um território. E é o território de Israel. E aí diz, ela inebriou os habitantes com vinho da sua luxúria. Tá? Aí fala assim, transportou-me então ao deserto, né? Então ao espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada em cima de uma fera escarlata, cheia de nomes blasfematórios, com 7 cabeças e 10 chifres, né? Preste atenção uma coisa aqui, gente. Quem tem 7 cabeças e 10 chifres aqui é a besta, não a mulher. Prestar atenção no Apocalipse 12, vamos voltar lá. Quem tem, olha, vamos lá. Quem tem uma coroa com 12 estrelas? A mulher aqui, ela tem uma coroa com 12 estrelas, tá? Essa aqui já não. Essa aqui já não, gente. Vamos lá, vamos entender a diferença de uma coisa com a outra. Eu só vi uma mulher sentada ali, né? Numa besta com 7 cabeças e 10 chifres, tá? A mulher estava vestida de púrpura escarlata, né? Adornada ali, com vinho das suas prostituições. Mas é o grande... Preste atenção, cara. Primeiro tá aqui, a mulher estava ébria do sangue dos santos e dos mártires. Você viu aqui? A mulher estava ébria do sangue dos santos e o sangue dos mártires de Jesus Cristo, cara. E esta visão encheu-me de espanto, tá? Aqui no Apocalipse 12 tá falando o contrário, cara. Que essa mulher estava protegendo. Vi então, né, que se irritou contra a mulher, né, e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e o seu testemunho, o testemunho de Jesus Cristo. A mulher está defendendo, esta mulher que está vestida de sol, essa mulher estava defendendo esses mártires. Ela não estava matando essas testemunhas, tá? Pelo contrário, estava defendendo do dragão. A mulher do Apocalipse 12. Aqui a mulher do Apocalipse 17 é outra coisa. Ela estava ébria do sangue desses mártires. Vi a mulher que estava ébria, ela própria que matou esses santos. Você viu a diferença de uma mulher para outra? Outra diferença aqui no Apocalipse 17, gente. A mulher que viste, versículo 18, a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então aqui está dando que essa mulher, a adúltera, é uma cidade. É uma cidade, tá? Aqui no Apocalipse 12, não, gente. Aqui no Apocalipse 12, essa mulher não é uma cidade. Essa mulher quem dá a luz ao menino e ela é a arca da aliança, da nova e eterna aliança. Abriu-se o templo de Deus no céu, tá? Então eu vejo essa mulher no céu, então na terra. E no seu templo, a arca do seu testemunho. Houve relâmpagos, trovões, terremotos, saraiva. E apareceu em seguida o que? O sinal dessa arca, que é a mulher. Tá? Não tem nada a ver com uma cidade adúltera, uma cidade que matou santos e profetas. Você viu que loucura é o Apocalipse protestante? O cara está falando simplesmente que essa mulher, que representa a arca do Novo Testamento, a arca da nova aliança, é a mulher do Apocalipse 17, a mesma mulher que aqui, ó, no capítulo 12, no versículo 17, né, essa mulher que fugiu para o deserto, né, para proteger os seus filhos, que são os cristãos, essa mulher que é a igreja aqui, já mostra como a mãe, a igreja, ela está protegendo do dragão, está falando que é a mesma mulher que estava ébria do sangue desses mártires, gente. Ele está falando que é a mesma mulher. Ele está falando que é a mesma mulher, cara. Esse é o Apocalipse protestante. Isso é a loucura protestante. Vou terminar aqui porque realmente agora vem um monte, né, de pataquadas. Prestem atenção. Mas seria com quem? Ele fala, a mulher é a cidade que domina sobre os reis da terra. Qual cidade na época de João dominava sobre os reis da terra? Olha só. Roma. E a mulher no Apocalipse 17, ela está assentada sobre 7 colinas. Volta a imagem da moeda. Olha a moeda de Vespasiano, que destruiu Jerusalém no ano 70. Você tem Vespasiano de um lado, e do outro lado você tem uma mulher sentada sobre 7 montes,
E o Apocalipse fala, a mulher que se assenta sobre 7 montes... Roma. Roma. Escrito Roma ali. Escrito Roma. E fala... Bom, vamos entender duas coisas aqui, tá? Primeiro, aqui ele já usou o termo Terra como planeta Terra. Se ele realmente conhece o Apocalipse e sabe como se interpreta o Apocalipse, como ele demonstrou no começo do vídeo, tem que entender a cultura da época, entender os termos linguísticos, tudo. Ele sabe que o termo Terra não é planeta Terra, tá? Então jamais poderia falar uma coisa, e ele sabe disso. Ele está apenas aqui conjecturando, mas com coisas lúdicas, né? Mas aqui ele sabe disso. Então ali já não poderia ser Roma, né? Porque Roma que reina sobre os reis da terra. Quais são esses reis? Entende? Não, os reis da terra ali, eu já expliquei isso, tem um vídeo aqui mostrando quem são os reis da terra, que eram os reis dentro de Israel. Eram quatro reis, né? Enfim, aí ele vai usar a moeda de Vespasiano, mostrando que tem uma mulher sentada sobre, né, 7 colinas. Na verdade, eu não vejo ali como uma mulher, tá? Mas a moeda de Vespasiano pode claramente identificar outra coisa, o Império Romano que destruiu a cidade de 7 colinas, e a cidade de 7 colinas era Jerusalém. Jerusalém era conhecida como a cidade de 7 colinas. Roma também? Sim, mas Jerusalém também era conhecida como a cidade de 7 colinas. Mas o mais importante é que ele vai fazer um anacronismo profético, porque ao mesmo tempo que ele fala que o Apocalipse está se tratando de Roma, na época do Império Romano, ele já vai fazer um anacronismo profético dizendo, não, mas isso vai acontecer ainda. Prestem atenção. Essa mulher que você viu montada na besta é a mulher que domina sobre os reis da terra. E mais além, mostra mais um próximo, por gentileza. Esse texto ugarítico traz um hino ao deus El e fala da esposa de El. E chamava-se Áshera, ou Azera, como aparece em português. Áshera, ou Azera, vou mostrar a foto dela para vocês, era a divindade, pode mostrar a próxima, era a divindade pagã que o povo de Israel mais cultuava nos momentos de idolatria e apostasia. Eles sempre corriam para essa mulher, tá vendo? Você viu que loucura? Ele sabe que é Israel. Ele sabe, ele tá falando quem caiu em idolatria. Então é Israel, mas entendeu? Ele entende, ele sabe que a mulher ali, a prostituta é Israel, só que para não dar o braço a torcer vai falar que é Roma. E aí ele vai fazer um anacronismo profético, que ao mesmo tempo que ele sabe que também o Apocalipse fala sobre o Império Romano, sobre a besta. O Império Romano era a besta, não a prostituta, não tem como ser o Império Romano, a prostituta e a besta ao mesmo tempo, tá? Mas, ao mesmo tempo que ele sabe que o Apocalipse foi escrito para aquela época, ele não dá o braço a torcer e daqui a pouco ele vai jogar o Apocalipse pro futuro. Segurando os peitos, sim, mas nota que ela não tem pés. Não. Por quê? A Azera ou Áshera, ela não tinha pés para andar, ela precisava se locomover. Próximo slide. Aqui tem várias imagens dela. Muitas dessas, eu tenho algumas dessas estátuas no nosso museu. Certo. Foram encontradas em assentamentos judaicos. Ela é a rainha que os judeus... do céu. Rainha do céu. A rainha do céu que menciona Jeremias. A apostasia dos cultos de Baal sempre é atrás dessa mulher. Tá vendo que ela não tem pé? Certo. Por quê? Próxima foto. Ela sempre precisava montar como uma prostituta no animal de carga. Sempre. Mais uma foto. De novo, outra foto de Áshera montada no animal de carga. E aquele hino de El fala o seguinte: entra no templo de El a grande Áshera, e ela dá o seu vinho para todos os reis da terra. E todos bebem e embriagam com o vinho da grande Áshera. Quem pode pelejar contra ela? Essa Áshera era o grande tendão de Aquiles da apostasia do povo de Israel no passado. Ele está falando exatamente que a mulher ali, prostituta, corresponde a Israel. Ele está falando agora, neste momento, que a mulher é Israel, que se prostituiu. Mas daqui a pouco ele, na loucura, ele fala que é Roma. Olha só. Quando João viu a mulher montada na besta, ele lembrou de Áshera, ele lembrou das apostasias do passado, e Deus falou com ele: João, o que aconteceu no passado vai acontecer. Olha, anacronismo profético agora. Anacronismo profético. Isso aí é a maior esquizofrenia dentro do Apocalipse protestante. Ao mesmo tempo que você sabe que aquilo foi escrito para aquela época, para aquela geração, você sabe, está falando isso, você está afirmando, foi escrito para aquela geração, para aquela época, mas vai acontecer ainda no futuro. Acontecer de novo no futuro. Com os cristãos agora. Com os cristãos. Eles também vão se juntar. E com quem, Senhor? Com a mulher
com a cidade que domina sobre os reis da terra. E quando o cristianismo se juntou com Roma e trouxe toda a apostasia que se estendeu durante a Idade Média, Idade Moderna, ali se conflagrou o que seria a besta do Apocalipse. O que Paulo falou, a volta de Cristo não se dará sem que primeiro venha a apostasia. Você viu? Anacronismo profético? O apóstolo Paulo falou o quê? Que não, isso não se dará sem que venha antes a apostasia. Só que ele fala que a apostasia era para a época dele. Eu já falei, 2 Tessalonicenses, quando Paulo fala sobre o mistério da iniquidade, ele vai falar que aquilo já estava em ação na época dele. Meu Deus do céu, gente. Sinceramente, você vê que o cara, ele sabe, ele entende, ele sabe o que é o Apocalipse, sabe o que significa o Apocalipse. Só que o ódio contra a Igreja Católica é muito maior do que qualquer realidade para ele, cara. Então, ao mesmo tempo que ele está falando algo correto, que foi para aquela época, ele vai falar, não, mas peraí, mas vai acontecer de novo no futuro, e quem que ele encaixa ali? A Igreja Católica. Revelado o iníquo, o filho da perdição. E interessante que João fala que o anticristo já existia no tempo dele. Você viu? Ao mesmo tempo que ele fala que o anticristo já existia no tempo dele, lógico, São João estava revelando algo para a época dele, E ele sabe, tá vendo? Ele está falando, São João falava que o anticristo já existia na época dele. Olha lá. Então esse negócio de ficar buscando anticristo hoje, vários, né? Isso é modismo de Hal Lindsey. Porque o anticristo existia. E qual anticristo existia lá? Roma. E você vê como fala assim, a besta que vira, ela é... Como pode ser Roma o anticristo, meu cidadão? São João, ele fala que o anticristo saiu de dentro da igreja. O anticristo, na verdade, eram vários, né? Que eles falam assim, né? Porque eram pessoas influenciadas pelo espírito do anticristo. Essas pessoas saíram de dentro da igreja. Desde quando o Império Romano estava dentro da igreja? Desde quando? Quando fala do anticristo, a gente está falando de uma seita, os nicolaítas, tá? Eles saíram de dentro da igreja na época. Era, não é e virá a ser. Porque era na época de João, ficou um tempo adormecida e vai voltou voltar a ser. Ou seja... Você viu o que ele falou? Ele usou um texto aqui de São João, onde fala que a besta que vistes é que era, não é e vai voltar a ser. Isso que está falando dos 7 reis da época de São João. Vai falar que 5 caíram, 1 existia, e o 7º iria vir, durar pouco tempo, e depois viria um 8º que era o mesmo, né? Um dos 7 anteriores. É isso que ele está falando, gente. Está falando de reis. Está falando que isso vai voltar a acontecer no futuro. Está falando para a época dele. Está aqui no Apocalipse 17, velho. Está aqui, ó. Aqui requer, está aqui, ó, no Apocalipse 17, versículo 9. Aqui se requer uma inteligência penetrante. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais se assenta a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, 1, né, subsiste e o outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer pouco tempo. Quanto à fera que era, ele fala, quanto à fera que era, já não é. Ela mesma é um 8º rei. Tá aqui, ó, o 8º rei. Todavia, é um dos 7 e caminha para a perdição, gente. Tá falando dos reis da época, que é dos reis. Quais reis? Quais reis na época de João? Do Império Romano, gente, de Otávio Augusto até Domiciano. João viveu até o reinado de Domiciano. Quando começa o Império Romano? Com Otávio Augusto. 5 reis na época de Otávio Augusto a Nero. Nero tinha caído na época. O Império Romano passava por aquela transição. Logo vem Vespasiano. Que era o 6º rei, aquele que permanecia na época. Depois veio quem? Tito, permaneceu 2 anos só no poder. E aí vem o 8º. O 8º que era Domiciano, que fala que é o mesmo, Nero. Cara, é só pegar Santo Agostinho. Santo Agostinho vai falar isso, a crença que os cristãos tinham na época. Não só os cristãos, todo mundo. Nero vai voltar. Quando vê Domiciano fazendo a mesma coisa que Nero, fala, pronto, é Nero que ressuscitou. Infelizmente, era a crença na época. Meu Deus do céu. Vamos terminar aqui. Do Apocalipse
é o Império Romano que voltou cristianizado para enganar as pessoas com o vinho da sua devassidão. É só ler o Apocalipse dentro do contexto. Eu tenho tempo para mais uma coisa. É só ler o Apocalipse dentro do contexto, tá? Ao mesmo o que eu fico impressionado com essas pessoas, que eu fico impressionado, deixa eu mudar aqui para outra cena. O que eu fico impressionado é que esse cidadão, por exemplo, ele sabe, os pastores sabem, né? Eles conhecem o Apocalipse, né? Esse pastor aqui, acho que ele é pastor também, além de ser arqueólogo, ele sabe, ele conhece o Apocalipse, ele conhece, tanto que ele mostra várias vezes, ó, tá falando do Império Romano, ó, tá falando, né, da época de João, o anticristo na época de João. Ah, para conhecer o Apocalipse tem que entender o contexto da época. Tá? Ele vai citar ali que São João foi escrever as coisas que iriam acontecer em breve. Ele vai citar tudo isso aí. Só que o ódio da Igreja Católica é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que aí ele deixa o racional de lado e começa com o emocional. Ah, mas era o Império Romano, mas vai voltar a ser o Império Romano cristianizado, que é a Igreja Católica. Onde que São João escreveu um absurdo desse? Onde, meu Deus do céu? Onde São João escreveu um absurdo desse? Né? E essa da mulher, gente, essa da mulher, de que a mesma mulher do Apocalipse 12, a mulher revestida de sol, a mulher que simboliza ali, que deu luz ao menino, que é Jesus Cristo. Você acha que a mulher que... Gente, ele está falando que a mulher que deu a luz ao Messias se tornou prostituta. Quando, ao contrário, mostra que essa mulher protegendo os cristãos. Essa mulher ela protege os cristãos, tanto no Apocalipse 12 e na sequência. E depois, quando você vê a mulher prostituta, é uma mulher que ela não protege os cristãos, é uma mulher que perseguiu os cristãos. É a diferença, uma protege os cristãos e a outra persegue os cristãos. A outra estava ébria do sangue desses cristãos. Não é a mesma mulher. Uma faz parte do quê? Da nova aliança, é o tabernáculo da nova aliança, a arca da nova e eterna aliança. Tá aí. Como eu falei, o Apocalipse 12 não começa no versículo 1, ela começa no versículo 19 do Apocalipse 11. Eu não sei o porquê, né? Não sei porque foi feita essa divisão. Uma representa isso, a outra representa uma cidade que caiu em adultério. São coisas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Realmente, cara, realmente. Pô, eu mal escuto esse cara. Realmente eu não perco meu tempo. E graças a Deus, porque eu iria perder meu tempo, tá? Gente, quem não se inscreveu no canal, se inscreva. É muito importante. Aperta no sininho. Tem o link do meu Apoia-se, do PayPal aqui. E também o link das minhas redes sociais. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.